Bom, Maria Amélia, obrigado por ter aceitado o convite de vir até aqui, que é um deslocamento enorme para ti, né? Foi uma viagem longa. A gente costuma fazer a primeira pergunta, que tem gente que fica meio desconfortável, quem é a Maria Amélia Bulhões? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que vocês já vêm desenvolvendo um trabalho super legal, então, para mim é uma honra participar desse projeto. A gente que agradece. Eu diria que a Maria Amélia é, antes de mais nada, alguém que procura no conhecimento um desafio para compreender a vida, para compreender o mundo. Eu não vejo a pesquisa como algo de erudição, como uma forma de erudição. Eu vejo a pesquisa como forma de entendimento. Me lembro que eu sou formada em História e eu dizia, a história para mim é uma espécie de psicanálise da sociedade. Né? Então eu me sinto assim uma pesquisadora que tenta entender como as práticas artísticas dialogam, expressam, interferem na sociedade. Essa é a Maria Amélia pesquisadora. Perfeito. Então, falando de carreira... E mais uma coisa, eu acho que eu sempre estou buscando desafios, ou seja, eu não me interesso em... não é que eu não me interesso, eu busco coisas que eu digo assim, mas eu preciso entender por que está acontecendo isso, eu preciso entender por que isso é assim. Inclusive, eu acho que, assim, que o meu primeiro tema, e talvez o principal tema que eu venho perseguindo há muitos anos, que é o sistema da arte, ele surgiu exatamente porque eu, bem jovem, isso foi em 80, eu defendi meu mestrado em 83, e em 83 eu já trabalhei com o sistema da arte acadêmico e sistema modernista e as disputas entre eles, pensando a partir da ideia assim, por que alguém é artista e o outro não é? Por que algo é obra de arte e outra produção não é? Então, por viver com artista, conviver com artistas, essa pergunta estava sempre muito no ar para mim. Então, eu acho que eu comecei a pesquisar exatamente num desafio de compreensão do que eu estava vivendo. Perfeito. Já quase respondeu uma outra. Já quase emendamos na pergunta da carreira. Mas é legal ter essa tua generosidade, né, em relação a gente também, mas em relação à pesquisa, em relação às orientações, né, que a gente sabe que tu também é uma formadora de pesquisadores e pesquisadoras, né? E aí eu queria te perguntar sobre a carreira ainda, né, olhando em retrospectiva, tu vem da história, né? Tu vem da história, mas tu trabalha com sistema da arte. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho pra gente como é que foi essa questão da formação, mestrado, doutorado, essa caminhada pela história até chegar no campo da arte e depois do sistema da arte. Bom, eu comecei a entrar para o lado da história da arte de forma interessante, porque não foi na URGS. Eu fui aluna da URGS de História. Aí eu fiz um curso de artes industriais, também dado pela URGS, numa época que existia um projeto que se chamava Premem. Eram escolas... Premem. Eram escolas técnicas de 7ª e 8ª série, até a 7ª e 8ª série. E eu fiz o concurso a seleção para fazer esse curso, foi uma prova. Eu tirei primeiro lugar, então eu podia escolher uma escola em Porto Alegre. Eu fiz o curso e comecei a mexer com cerâmica, artes gráficas, porque faziam parte dessa formação em artes industriais. E fui trabalhar numa escola, aqui no Presidente Kennedy. Não, Presidente aqui por perto. E aí eu não pude continuar a história na URGS, porque eu trabalhava de manhã e de tarde e a história era de dia. Sim. Eu fui para a FAPA. Aí minha voz... Tranquilo, pode só cortar. FAPA virou Uniriter, né?
Aí eu fui para História, eu pedi transferência para a FAPA. E fiz um ano lá. E lá tinha uma disciplina de História da Arte, que quem dava era a professora Loi Votero Félix. E eu adorei. Adorei a disciplina de História da Arte, mas não gostei do curso como um todo. E resolvi voltar para a URGS. Até me disseram, mas tu não vai conseguir, tu saíste, tu não vai conseguir voltar. Eu digo, bom, quem não tenta, não consegue. Vou tentar. Pedi retorno. Porque depois de um ano de trabalho, no colégio, eles redimensionaram de uma maneira que o professor poderia ter uma folga por semana. Então, o que eu fiz? Eu pedi volta para a História, fui aceita e, nesses meus dias de folga, eu comecei a cursar as disciplinas que faltavam para me formar, porque não faltavam muitas. Mas já tinha tido gostinho pela História da Arte. Sim, já estava ali o bichinho. E além disso, eu já estava vivendo com um artista. Então, eu já estava vivendo o meio de arte, galerias, exposições, tudo isso, né? E já estava envolvida nesse meio. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar com História da Arte. Aí, quando eu me formei em História na URGS, nós tínhamos um amigo que era professor na Unicinos, que era o coordenador geral, José Albano Volkmer, da arquitetura. Fui aluno dele na arquitetura. Ótimo, né? Era uma figura História muito do legal. Brasil, ele dava. E ele que me convidou para dar aula na Unicinos. Olha só. Bom, eu vou contar assim rapidinho, Sim. mas não sei nem se vocês precisam botar, mas a história foi assim. Era para ser, porque ele me convidou para dar aula na Unicinos. Aí, no semestre que eu deveria começar, eu estava grávida para ganhar um bebê em março. Não podia começar as aulas. Sim. Não fui. Tudo bem. Aí veio um professor, ele contratou um rapaz que era do Nordeste, que estava aqui, que começou a dar aula. O rapaz deu aula março e abril. A mãe dele ficou doente, ele teve que voltar para o Nordeste. O que aconteceu? Eu fui chamada. Em maio eu assumi, com um bebê de 2 meses. Meu bebê nasceu no início de março. Eu nasci com um bebê de 2 meses, eu comecei a dar aula na Unicinos de História da Arte. Verdade. E não saí mais. Daí eu dei aula na Unicinos, dei aula de História da Arte na Ritter dos Reis, eu dei aula da arte até na UBRA, atual UBRA, que naquela época tinha curso de artes, né? de artes, arquitetura, sei lá, eu dava aula de História da Arte. E na URGS não tinha. Mas a professora Loi Votero Félix, que foi minha colega na Unicinos, começou a trabalhar comigo, fizemos alguns trabalhos juntas, e ela, quando saiu para doutorado, ela disse assim, Maria Amélia, eu gostaria que tu assumisse na história. Ela indicou meu nome e tal, e eles me chamaram dizendo que tinha sido, que eu teria que fazer uma seleção. Tá. Fiz a prova, uma prova, acho que era uma prova escrita, uma prova didática, não me lembro muito bem. Mas eu fiquei em segundo lugar. Não passou meio ano, eles me chamaram. E aí eu assumi a disciplina de cultura Isticult, que era uma história da arte, da cultura, que dava na faculdade de comunicação, era uma obrigatória da educação, da comunicação, e assumi cultura brasileira, que era da obrigatória da letras. Eram disciplinas que não eram do curso de história, eram de outros cursos, mas que a história que dava. Sim. Porque não tinha ninguém que se interessasse por parte de cultura. Mas aí eu acho que é outra coisa quem é a Maria Amélia? Maria Amélia é uma inventora. Adora criar coisas, adora achar coisas originais, interessantes para fazer, pelo menos que não seja um lugar comum. Sim, né? Não sair do conforto. Sair da zona de conforto. Adoro sair da zona de conforto. De vez em quando é bom, né? Então, eu criei um seminário de História da Arte. Daí depois eu criminei um seminário de História da Arte na América Latina. E, com isso, eu criei uma área. Criou-se dentro do curso de História a área de Cultura, que não existia. E eu me lembro, assim, eu acho que não fazia um ano ainda que eu estava na URGS, eu já criei...
inventei, digamos assim, tinha um acordo, acho que era Fulbright, que estava trazendo 2 pesquisadores para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, sei lá, e a história tinha que fazer alguma coisa com eles. E ninguém sabia o que fazer com eles. Aí eu disse, não, deixa que eu vou fazer um evento com isso. Não, era um pesquisador ou 2, agora não me lembro. Bom, eu sei que eu fiz o quê? A História e Cinema, um evento que ocorreu na reitoria da URGS, com um pesquisador que pesquisava sobre missões. E aí eu convidei o Silvio Bax, trouxemos o Silvio Bax, então ficou esse pesquisador americano e o Silvio Bax, e um outro que pesquisava sobre... sobre missões, Não, eu trouxe o Silvio Bax e aí pesquisava sobre missões, e aí ele conversou com o Arno Kern, com o filme Missões, do Silvio Bach. E o americano conversou com ele sobre o Guerra do Contestado, que era outro filme que o Silvio Bach tinha feito. Então, o Silvio Bach falou... Foram projetados os 2 filmes, o Silvio Bach falou sobre o filme, o historiador falou sobre o evento. Que baita improviso. E funciona, né? Então, foi super legal. Funciona. Então, assim, esse tipo de coisa cultural, sempre que eu gostei de fazer. E aí eu fui fazendo. E aqui estou. E tu disseste que tu gosta de desbravar, não gosta de criar coisas novas. Tu acaba construindo, né? Eu vou te chamar de conceito, me corrige, né? De sistema da arte. Né? Atuando no sistema da arte. Né? Então tu vai falar desse sistema da arte, o sistema da arte vai atravessar muito do que tu escreve, muito do que tu fala, muito do teu pensamento, né? E chega um momento, então, que tu define o sistema da arte, né? Eu tenho aqui um extrato, né? Tomei a liberdade de tirar um pedacinho do teu texto, não é exatamente nesse livro, eu acho que aparece pela primeira vez o sistema da arte. Na tese de doutorado. É na tese de doutorado, mas eu tirei, então, as novas regras do jogo, né? Só pra gente citar direitinho aqui, o pessoal que tá ouvindo. Então, a gente também já faz um merchan das novas regras do jogo, que é um excelente livro para quem está querendo entender um pouquinho das relações sistêmicas. Está disponível, né? Como e-book. Essa facilidade. Daí tu diz assim, o sistema da arte como um conjunto de indivíduos e instituições responsáveis pela produção, difusão e consumo de objetos e eventos por eles mesmos, rotulados como artísticos, e responsáveis pela definição dos padrões e limites da arte para uma sociedade ao longo de um período histórico. Condensado, né? Daí a partir dessa definição, eu tentei traçar aqui, né, um liame, digamos assim, para a nossa conversa. Maria Amélia, essas transformações que tu fala hoje têm ocorrido na mesma dinâmica da velocidade das relações sociais. Tu acredita que o sistema da arte, ele tem conseguido acompanhar a dinâmica das relações sociais, né? Depois a gente vai se encaminhando para o século XXI nas nossas conversas, mas essa seria uma primeira pergunta, assim, essa questão da dinâmica, de velocidade, de rapidez, de agilidade do sistema para entender o que está acontecendo no mundo, para absorver ou até para modificar algumas coisas num certo sentido. Né? Bom, primeiro eu quero te dizer uma questão que eu acho que é bem importante. Quando eu falo em sistema da arte, eu estou falando numa modelagem conceitual. Eu não estou falando que existe um sistema assim estabelecido como tal. Assim como existe o sistema político, o sistema religioso, eles são uma modelagem, essa, digamos assim, a abordagem sistêmica, ela faz uma modelagem conceitual que te ajuda a entender uma realidade, porque a realidade ela é muito complexa, ela é uma trama onde tudo está se cruzando. Então, nesta abordagem conceitual sistêmica, nós podemos perceber que essas relações são muito fluídas, mas são permeadas pela realidade. Ou seja, esse sistema da arte que a gente aborda, ele não é solto, ele não é algo nichado. Tá? Ele está em uma íntima relação com tudo que está acontecendo na sociedade. Claro que tu tens dentro deste circuito específico setores conservadores e setores de vanguarda. Isso faz parte da própria estrutura desse sistema.
E há uma disputa permanente, tanto que a minha dissertação de mestrado foi disputas entre o sistema moderno e o sistema acadêmico, né? Como haviam disputas que são muito mais do que só disputas estéticas, também são disputas políticas, econômicas e sociais. Então, o sistema não tem como fugir disso. Não tem, porque ele está imbricado nisso. Dentro dele, o que está acontecendo, essa rapidez das mudanças, ela está, digamos assim, efervescendo o próprio sistema. E eu acho que o sistema contemporâneo, ele é bem efervescente exatamente por esta efervescência dos tempos atuais. Perfeito, perfeito. Então, a segunda questão que eu ia te trazer, tu acabou, acho que, respondendo, na verdade, né? Que é a questão de como esse sistema da arte, ele é impactado também. Como ele não é isolado dos demais sistemas, o econômico, o político, as questões sociais, as mudanças climáticas, né? Mas a gente sabe que existia também, durante um bom período, né, o próprio período modernismo, aquele modernismo mais Grinbergiano, né, que tentava isolar a arte dentro de um processo mais autônomo, né? Mas na tua visão, na tua percepção, isso é impossível. Nunca houve, mas isso sim, houve na tentativa de, digamos assim, de se independentizar da economia, e principalmente dos setores, por exemplo, da religião, do domínio político, né, de uma arte mais... porque, por exemplo, Renascimento e Barroco, tu tem uma arte muito funcional, sim, que atua em determinadas funções dentro do espectro da sociedade como um todo. Eu acho que, digamos assim, o projeto moderno foi um projeto de autonomia do campo da arte, que, de certa forma, corresponde também à autonomia dos campos filosóficos, enquanto projeto iluminista. Né? Então, eu acho que a modernidade artística está dentro do projeto iluminista de autonomia dos campos de conhecimento. Mas isso é digamos assim, um projeto, não uma realidade. Porque a realidade, ela se manteve ao longo de todo o tempo com essas permeabilidades no sistema da arte. Mas eu acho que o que tu comenta, eu acho que foi, de certa forma, dentro, principalmente do campo da história da arte, da estética, uma perspectiva de abordagem que se distanciava, né? Então, trazendo pouco também para a minha história, eu diria para vocês o seguinte: quando me convidaram para ser transferida do Departamento de História para o Departamento de Artes Visuais, o que me fez aceitar o convite foi exatamente isso, pensar que eu seria uma contribuição interessante para o curso de História o curso de Artes da URGS, na medida que eu traria essa abordagem mais contextualizada, que não era a vigente no campo da arte. Não era, pelo menos, a hegemônica. E aí, nessa construção toda, é óbvio que tu tem os teus pares, né? Aqueles teóricos, aquelas pessoas que tu admira, que escrevem não só sobre arte, né? Porque desde o início, né, na tua formação, existe muito da questão das relações sociais, das ciências sociais, da sociologia. E aí eu te pergunto, até com uma curiosidade quase que pessoal, assim, quem é que te acompanha? Quem é que te acompanhou? Quais são os autores, assim, que mexeram contigo, né? Mexeram com essa Maria Amélia tão curiosa, que busca tanto inovação dentro da pesquisa. Quais são esses autores que te impactaram e que hoje têm te ajudado a pensar o sistema da arte? Eu vou por etapas, tá? Eu acho que, assim, quando eu comecei a dar aula na faculdade, que foi nos anos 70, eu entrei na Unicinos como professora em 75, eu encontrei como referência Arnold Hauser, com a história social da arte, que respondia um pouco a essas minhas expectativas, essas minhas abordagens mais de perspectiva histórico-social. Porém, ele não me respondia a questões muito fortes do próprio campo da arte. Acho que um grande descobrimento para mim foi, ainda nos anos 70, o Walter Benjamin. Quando eu li aquele texto, a obra de arte na época da reprodutividade técnica, eu
estourou uma luzinha. Então, eu vinha com a formação do Hauser, trabalhando com o Hauser, Walter Benjamin, tchum, luzinha. Depois disso, eu comecei a... Eu acho que esses 2 autores foram fundamentais. Aí depois tem o Néstor Garcia Canclini, que não só foi referência, como foi meu orientador. Sim. Então, eu acho que o Canclini foi assim, um divisor de águas na minha vida de pesquisadora. Porque ele me apontou... apesar de ele não aprovar muito o uso do sistema da arte, do termo sistema da arte, porque naquela época estava muito de moda sistêmica, estudos sistêmicos, e ele não era muito de acordo. Mas eu defendi com ele, aí ele aceitou a ideia de que eu não queria usar. Ele me indicou para o Bourdieu, eu conheci o Bourdieu pelo Canclini, e acho que a quarta referência fundamental para mim foi o Bourdieu, total e completamente, mas o Bourdieu falava em campo, porque ele ainda estava voltado muito para a arte moderna. Sim. E para essa busca de autonomia. E eu pensei assim, não, o campo ele tem uma delimitação, enquanto o sistema ele é mais fluido. E eu queria uma resposta mais fluida, teoricamente, um conceito que fosse mais fluido. Por isso que eu trabalhei o conceito de sistema da arte. Mas com base forte de referências do Bourdieu. Depois de formada, quando eu fiz meu pós-doc na França, eu encontrei uma outra referência importante na minha vida de pesquisadora, que foi o Jorge Didi Huberman. Por quê? Porque o Jorge Didi Huberman me apontou questões da imagem que a minha formação histórica não tocava. E eu acho que precisava disso. Então, eu consegui dar uma outra... incorporar um outro elemento importante na minha forma de trabalhar, que foi essa questão específica da imagem. E acho que, mais contemporaneamente, sobre a questão de tecnologias digitais, que foi o que eu abordei, eu acho que um nome bem importante para mim foi o José Luiz Brea, que traz essa ideia das 3 eras da imagem, né? A imagem matérica, a imagem fílmica e depois a imagem digital. Então, acho que foram autores que, de certa forma, me te deram alguns, muitos nortes, na verdade, né? E é interessante tu falar do Didi Huberman, porque, de uma certa maneira, também, o próprio Huberman faz muitas referências ao Walter Benjamin também, quando escreve. Sim. Então, assim, essa conversa de autores, né, ela constrói uma linha que é muito coerente com aquilo que tu busca, né? Que é, talvez, aquilo que o Benjamin vai falar, né, de escrever um tipo de história que seja contrapelo, né? Mais ou menos isso por aí que estamos indo. Inclusive, assim, agora tu me puxasse uma coisa que eu mesma não tinha pensado. A ideia de que vocês vejam que lá em 70 o Benjamin faz tlum na minha cabeça. E agora em 90, quando eu fiz meu pós-doc, fiz um doc em 95, eu vou encontrar o Didi Huberman para conversar com aquela minha luzinha acesa lá atrás. Então, essa, e que é super difícil, né? Manter uma coerência ao longo de uma trajetória longa já que tu tem de pesquisa, de estudo, de interesse, né? De envolvimento com as artes, especificamente na parte de história, teoria e crítica, né? Mas seguimos, então. Fechar aqui, de repente, nessa... Eu tinha quase que cortar, a gente fez uma pauta extensa, eu acabei cortando algumas coisas, mas falando de pesquisa e falando de história, não tem como não comentar da tua relevância, da relevância do teu trabalho, dos teus colegas, na construção do programa de pós-graduação em artes visuais da URGS, né? Tu falaste dos anos 90, né? Que tu estava voltado ali para a tua tese de doutorado, e eu lembro que o programa de pós-graduação da URGS, o PPGAV, começa em 91. Queria que tu comentasse um pouquinho como é que foi essa história, esses começos. Esses começos. Bom, eu fiz, eu acho que antes, assim, ó, nos anos 80 ainda, aqui em Porto Alegre, a gente montou um grupo de trabalho que era a Icléia Catânia, a Maria Lúcia Kern, a Blanca Brits, eu e a... Ai, o nome dela, eu te disse agora.
de Caxias. Ana Spadari. Spadari. Ana Spadari, que se chamou ARPEC, Artes Plásticas Estudos Críticos. E a gente teve esse grupo de trabalho, a gente pesquisou junto, a gente publicou, inclusive na revista Artes, que tinha naquela época aqui em Porto Alegre, publicou uma série de artigos, assim, uma série seguida de artigos e tal, e a gente tinha digamos assim, trocas de... Quando foi criado o curso de mestrado da URGS, que foi um projeto da professora Icleia Catani, eu estava terminando o doutorado. Eu terminei o doutorado em 90. Uhum. E retornei para o departamento de História e o curso iria começar em 91, né? 91. Aí eu sei que a professora Icleia me convidou se eu gostaria de trabalhar no projeto lá, porque a gente já tinha uma ligação de trabalho anterior, se eu gostaria de trabalhar no PPG. Pediram ao meu departamento para me cederem para dar aula no PPG. Eu fui para lá e eu fui lá, primeira reunião da equipe do pós-graduação, que estava em formação. Chegamos na reunião e eu saio da reunião eleita coordenadora. Então, foi assim algo muito que eu não esperava. A Icleia não me avisou. Ela te chamou, mas ela não te avisou. Não me avisou nada. Vem cá, eu quero conversar contigo. Vem para a reunião. Vem ver o que te espera. Mais ou menos assim. Eu acho que ela não me avisou porque eu acho que eu não ia para mim ir da reunião, senão eu acho que eu não iria. E dali para frente eu me engajei totalmente no curso de pós-graduação. Uhum. E foi realmente um projeto de vida. Eu diria que foi um projeto de vida. Tanto que, quando foram os 25 anos do Instituto, eu e a Icleia publicamos um livrinho que saiu pela URGS, que é Arte Contemporânea por um Projeto, uma coisa que conta um pouco a história do programa e o seu envolvimento com a arte contemporânea no Rio Grande do Sul. Porque eu acho que realmente foi um marco, né? Entre os 3 marcos que eu considero que deram andamento à arte contemporânea no Rio Grande do Sul, que é o programa de pós-graduação, a Bienal do Mercosul e o Museu de Arte Contemporânea. Né? De certa forma, forma uma tríade para impulsionar. Eu acho que o mestrado e o programa depois, porque ele surge como mestrado, mas logo em seguidinho ele torna programa, e incorpora um doutorado, porque inclusive foi o 2º doutorado de artes no Brasil, e nós implementamos um modelo novo que não existia no Brasil, que nós trazíamos exatamente de contatos com a França, que era a ideia de ter uma terminalidade em poéticas visuais. Essa terminalidade que era para artistas pensarem o próprio trabalho. Não fazerem assim... Porque na USP, por exemplo, eles aceitavam no doutorado artistas. E o artista só fazia uma espécie de... Como é que eu vou dizer? Relato? É um relato. Tipo isso, assim? Tipo um relatório das suas atividades, do seu trabalho. E a gente procurou desenvolver essa questão mais reflexiva, que inclusive cruzando disciplinas comuns da poética e da teoria. Então foi assim um modelo novo no Brasil, que teve bastante dificuldade de ser aceito, tanto no campo da teoria como no campo prático, porque ninguém queria. Eles achavam que não funcionava, que isso aí não era bobagem, que não era para ser assim. Inclusive, eu me lembro de dizerem assim, artista não precisa fazer esse tipo de coisa, artista pensa com a mão. Então, nós tivemos bastante resistência dentro do próprio Instituto de Artes, dos professores, e foi um engajamento assim, bem importante. Eu fui coordenadora, eu fui junto com a Icleia e a Sandra Rey, nós montamos o projeto de doutorado, porque então daí teve uma de prática de poéticas visuais, uma de história da arte, e eu... E nós montamos o projeto de doutorado dentro dessa perspectiva e acho que nós fizemos um programa que foi um sucesso e modelo no Brasil. Então, eu realmente me orgulho muito dessa trajetória. E foram 4 anos dedicados ao PPG. Digamos assim, criando as bases, né? Sim, não tinha fundamento. Nada. Não tinha nada. Eu vivia na reitoria, porque eu tinha que conseguir cadeira, projetor, computador, tudo lá. Não, e inclusive assim, eu me lembro uma vez o pró-reitor de pesquisa, claro que brincando, mas
Essas brincadeiras que trazem no fundo o que eles pensam. Pra que tu quer computador? Artista, eles vão pintar a tela do computador? Mal sabia ele. Mal sabia. Aonde chegaríamos, né? É verdade. Bom, seguindo então aqui sobre as tuas produções. Não sei se a minha conversa não está muito assim, pouco séria. Não, tá ótimo. Na verdade, a ideia é ser uma conversa, né? Claro que eu criei aqui algumas temáticas, né? Pra gente poder dar um delineamento para essa conversa. E aí tem uma outra parte da tua produção. Quem quer te acompanhar, quem vai te acompanhar, vai lá no Arte e Reflexões, que é um site, né? Que tu tens. E aí, Quanto tempo já, Beto? Quanto tempo? Mais ou menos. Ele foi montado em 2015. Então são 2015. 8 anos, arredondando aí. Então, e tem um material muito, muito rico, muito organizado, inclusive, com os teus livros, com os teus textos, enfim. Na verdade, a ideia dele surgiu assim. Eu pensei assim, eu trabalho com arte internet. Como é que eu não vou ter alguma coisa online, minha? Aí eu pensei, não, vou botar a minha produção. Aí eu pensei, eu tive dúvidas, sabe? Tipo assim, vou botar minha cara a tapa, porque eu vou botar lá e vou dizer que porcaria, que fez, não fez isso, vou criticar. Bom, é por aí. Vou colocar a minha produção toda. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a digitalizar textos, o que já estava online, eu coloquei lá, digitei textos. Eu não sei se está tudo, porque, sabe, a gente com o tempo vai esquecendo tudo que a gente já fez. Mas eu tento, toda vez que eu encontro alguma coisa que eu acho que não está lá, eu puxo para botar. O site já sofreu algumas mudanças em termos de estruturais e tal, mas a ideia é essa desde o início, ou seja, ser um espaço para colocar a minha produção reflexiva, na medida em que alguém que trabalha com arte e tecnologia, trabalha com arte... Na verdade, eu trabalho com arte e internet, é o que eu tenho me dedicado. Sim. Porque eu comecei a trabalhar com arte e tecnologia, mas eu descobri a questão da internet, e daí foi paixão à primeira vista pelo caráter assim, democrático, pelo caráter divulgatório, né, de difusão, de chegar lá onde não chega, onde a universidade não vai. Eu sempre pensei essa ideia da universidade extramuros. Então, a internet possibilita isso, né? E esse teu foco com a questão da internet começou a partir de que ano, mais ou menos? 2005. Então, porque eu comecei um projeto de pesquisa sobre arte e tecnologia, porque eu achava assim, que a arte estava tendo coisas tecnológicas muito interessantes e que, principalmente aqui no Instituto de Artes, a gente não tinha nada, estava assim de costas para as tecnologias. Isso era um ranço da gente, quando era, nessa época, em 2005 a internet ainda era... Na verdade, a gente tem... Estava começando a bombar no Brasil. Ela começa, mas no Brasil... 2005 foi o ano que surgiu o YouTube, né? É que, na verdade, em 2004 começa a Web 2.0. E a Web 2.0 é que vai dar uma difusão por conta da produção de conteúdos. Isso, tanto em 2005 surgiu o YouTube, não é? 2005, mais ou menos, por aí as redes são desse período, mais ou menos 2004, era o Orkut. Que é a Web 2.0, começa, o marco da Web 2.0 porque já estavam existindo essas redes sociais, então se coloca um marco, que se criou o conceito de Web 2.0 em 2004. E eu, em 2005, eu já estava achando isso aí o máximo. Apesar de ser super recente, né, tu olha para trás assim, mas quando é que começou isso? Começou há menos de 20 anos. Né? É muito recente, mas é muito veloz ao mesmo tempo, é muito rápido. E os artistas se engajam rapidamente, porque 94, 95, digamos assim, no mundo começa a produção a internet que a gente conhece, a rede pública, digamos assim, sim. Que não é mais restrita, que não é mais universitária ou militar. E militar, exatamente. E em 2005 ou 2006, aqui no Brasil nós temos artistas fazendo web art. Então, ou seja, os artistas são muito ágeis nisso. Eu lembro do trabalho da Bia Medeiros, talvez, né? Não, mas Bienal, nós temos ainda... A Diana Domingues, talvez. Não, nós temos o Thiago Bous e... No meu site, porque assim, em 2015... 2017... Bom, eu tenho que dar uma olhada no Conect Art BR, porque eu tenho vários sites e blogs, assim,
o Conect Art UR tem um cronograma do surgimento da Web Art no Brasil, muito ligada a núcleos universitários, Sim, sim. Suzete Venturelli, Gilberto Prado. A Diana Domingues com Web Art, a Diana Domingues não chegou a trabalhar, eu acho. Não, é muito mais arte e tecnologia, Arte e acredito tecnologia, eu. o grupo da arte e tecnologia. Mas, por exemplo, o Gilberto faz o Deserto Desejo, que é de 99, 2000, por aí. Super rápido. Super rápido. Mas a gente tem uma falsa... Deu uma desviada agora da nossa eu fiz, fez uma deu uma desviada, curva, foi lá pro fundo. Mas a gente tem, às vezes, a síndrome do vira-lata, né, Maria Amélia? Porque se tu pensar do ponto de vista aí, sim, de arte e tecnologia, o Brasil sempre foi vanguarda. Com o Valdemar Cordeiro, nos anos 70, né? Exato. Tá muito bem mapeado, aliás, pelo trabalho que eu acho que tu foi banca da Gasparetto. Não vou lembrar o nome, que vai falar sobre... Débora Aita Gasparetto, faz a tese, defendida em 2016, qual tu foste banca também, né, que vai falar sobre arte e tecnologia no Brasil, né? Circuito, né? Exatamente. Curto-circuito na arte. Tem não sei se foi mestrado, doutorado, que não tinha um título mais ou menos assim. Então, assim, existe, né, entre aspas, uma tradição de brasileiros trabalhando muito bem nessa vanguarda. O que eu acho, assim, é que se criou um nicho muito específico de arte e tecnologia, que, claro, eu acho que foi uma estratégia política, né, para se consolidar, e que hoje, de certa forma, está sendo questionado no sentido de que hoje já eles estão se inserindo nos circuitos da própria arte contemporânea, e esse circuito ficou muito nas universidades, nos polos universitários, até porque envolvia muita questão de pesquisa, custos tecnológicos que os artistas individualmente não conseguiam bancar. Sim. E conseguiram eventos bem importantes. File, ou aquele... Transfer, do centro do Itaú Cultural, que teve uma série de eventos. Como era o nome? Era... Não vou lembrar agora. Também não lembro agora. Mas que foram todos na área de tecnologia. Então, houve uma série de estratégias, obtiveram assim, espaços, ganharam espaços específicos de arte e tecnologia, que eu acho que naquele momento foi estrategicamente funcional e deram resultados. Sim. Mas eu acho que hoje a coisa está sendo mais estão se inserindo mais no próprio sistema da arte como um todo. Sim, sim. Então, assim, o trabalho da Débora, eu tenho esse questionamento, porque ela defende a existência desse circuito. E eu penso que digamos assim, que a ideia é que esse circuito funcionou, mas que ele se dilua. Porque ele vai sendo absorvido, né? Que ele vai sendo absorvido pelo sistema da arte. Dentro do teu espaço de colocar lá, né, no Arte Reflexões os teus trabalhos, eu desafiando, andando, surfando ali pelo aquele espaço, me dei conta que tu trabalhou durante um bom tempo também, né, alguns anos, com uma coluna num jornal, né? E aí vem uma outra curiosidade também, pessoal. Acho que muito que tá nessa pauta é curiosidade pessoal. Mas todas as perguntas são... Quase todas são curiosidade pessoal. Que é o espaço da escrita, né? O espaço para o exercício do pensamento crítico, enfim. E aí tu vai trabalhar dentro de um espaço do jornal, que a ideia é fazer a crítica circular de uma maneira mais massiva. É diferente do espaço acadêmico. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência de escrever lá para o Sul 21 durante um bom tempo, né? Bom, eu sempre tive esse interesse na difusão. Então, vocês viram que eu falei, né? Eu fiz o primeiro evento que eu entrei lá, e eu me lembro, por exemplo, mesmo na Unicinos, eu fiz trabalhos bem, assim, de difusão também quando eu era professora. Eu fui professora 10 anos na Unicinos, na Faculdade de Arquitetura. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com românico e gótico, na Idade Média. O que eu fiz? Eu trabalhava com os conceitos românico e gótico, e aí eu fiz os alunos saírem a pesquisar, que eu chamava estilemas
românicos e góticos na arquitetura local. Aí eles faziam pesquisa, procuravam, como aqueles estilemas que eram de um período estavam apareciam aqui. Bom, mas isso é fora. Tu me perguntasse sobre a questão do espaço dentro do Sul 21. jornal, do Sul 21. Tá, então eu sempre tive esse interesse pela difusão. E me convidaram para escrever nesse jornal uma coluna. Gente que me conhecia, que sabia que eu tinha esse interesse na difusão. Inclusive, quem me convidou foi o Tadeu César, que é um dos responsáveis pela Rede Democrática, aquele grupo ali. Eles me convidaram e eu aceitei. Exatamente pelo desafio de uma... Vocês não sabem como é difícil manter uma coluna semanal. É semanal. E a minha ideia era assim, trazer temas de arte contemporânea, temas de arte, do campo da arte, de uma maneira que as pessoas gostassem, se interessassem, quisessem saber mais, mas que fosse sério, fundamentado. Foi bem difícil, porque toda a vida, assim, quando eu fiz a minha tese de doutorado, um dos comentários da banca foi assim, não é crítica, mas o teu texto é pouco acadêmico. Ou seja, mas eu me dei conta que para escrever para o jornal, eu tinha que ser muito menos acadêmica do que eu era. E foi um exercício bem interessante de trocar. Então, o que eu fazia? Eu escrevia minha coluna e eu dava para pessoas que não eram do campo da arte ler. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim. Muito bem. Não, e relendo, eu li alguns textos da coluna, né? Antes da gente... Para ajudar a pensar um pouco também nessa nossa conversa de hoje. E tu consegue perceber que existe ali que não é um texto jamais superficial, que existe ali, inclusive, citações, um pensamento bastante reflexivo, mas, ao mesmo tempo, é um texto que tu lê com uma baita fluidez. É um texto que ele é acessível. Leve. Né? Ele é um texto... Exato, acho que é um texto leve. É um texto leve que consegue, de alguma maneira, dizer assim, olha, eu estou vindo daqui, tem todo esse aparato, esse ferramental teórico atrás de mim, mas eu estou aqui expondo isso de uma maneira para iniciar uma conversa com vocês. Uma interlocução. E eu acho que essa experiência também me fez avançar mais nessa ideia de colocar coisas online, porque eu vi, tu pode botar muita imagem. E algumas pessoas criticam, mas é tudo, vão trabalhar sempre só com imagens, mas a nossa história da arte foi toda a vida de imagens, Sim. e pior, imagens de livro com cor deturpada. Né? A internet te dá uma possibilidade de trabalhar com imagens que é outra coisa. Então, eu tentei explorar na coluna, assim, muita imagem, links para vídeos, link para sites, ou seja, que a pessoa que se interessa, ela pode entrar. Então, eu acho que é por aí. Eu acho importante isso, até hoje eu defendo. Que se desenvolvam mais atuações online da crítica de artes, da história da arte. Isso que a gente está falando já dá o gancho. Da panorama crítico, se tu for ver, né? Existe espaço para crítica ainda fora da academia? Eu não seria crítica, reflexão acerca das artes da academia. Com certeza, eu acho que pelo contrário, hoje existe muito mais do que existiu. Porque assim, eu não acho que o que chamava crítica de arte antigamente, que era indicações de exposições, não era uma reflexão, era dar comentário de qual era a exposição que tinha, onde, que dizia o que era bom, que não era. Quem é que esteve presente, quem é que participou, era quase digamos, uma crônica social, né? Acho que hoje tem muito espaço. Não, se vocês pesquisarem online, gente, vocês encontram muita reflexão, muita coisa boa, muita informação, né? Sobre arte online disponível. Eu acho que tem muito espaço hoje. Acho que um problema eu tenho comentado, digamos assim, a questão da autoria, a questão da garantia, digamos assim, de uma sobrevivência monetária dos pesquisadores que dispõem as suas reflexões na internet. Então, eu acho que aí é uma questão que ainda não está bem consolidada em termos de campo de trabalho, entendeu? Sim.
acho que isso ainda está um pouco difuso e difícil de ser digamos assim, porque normalmente as pessoas não querem pagar para ler, né? Sim, sei bem, Vanessa. Não, eu concordo. Eu sou uma mesmo que, né? Não, Fico às gente. vezes, bom, não sei se vai ser bom, se não é. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que isso ainda é um problema em termos de campo de trabalho. Mas eu acho que campo de possibilidades é enorme. Sim, sim. Perfeito. Já que a gente está falando Não, só deixa agora, eu vou fazer também. Vai marchar puxar. também. Não, porque a gente estava falando de um certo, modéstia à parte, um certo pioneirismo no campo. Se for ver, a Panorama Crítico surgiu como conceito em 2008. E como revista, eu sei que a gente teve um alcance nacional, na verdade. Em 2009, o Facebook era um bebê ainda, sabe? Então, por isso que eu perguntei, porque a pergunta, a necessidade, a nossa necessidade, que era do Instituto de Artes, na verdade, surgiu desse questionamento aqui. Porque os meios tradicionais já não tinham mais essa circulação. Exatamente. Tem até hoje, tem muito divulgação, né? Texto de Nós divulgação. sempre tivemos dificuldade com a distribuição das publicações. É um problema sério na Que nossa surgiu área. em 2009 e agora em 23 virou um podcast com o mesmo propósito. Dela fazendo uma marcha do nosso lado agora. Mas eu acho que até por isso que eu tinha interesse em trazer a Maria Amélia, que a gente conversou, tudo a ver com o que a gente está fazendo. Que é bem isso, assim, Mas enfim, já... É criar, não, na verdade é dar continuidade a um processo de difusão. Difusão. Né? Que a gente percebia lá atrás, enfim, os guris, na verdade, o Denis e o Alexandre, percebiam isso dentro do próprio Instituto de Artes, da dificuldade, ok, se faziam algumas iniciativas coletivas, tu tinha lá Subterrânea, enfim, mas do ponto de vista das práticas, né? Das poéticas, né? Produzia texto, o que tu faz com isso? Nossa grande pergunta tá aí agora. A gente falava, tá aí agora. É claro. E agora? É a mesma coisa que a gente percebe hoje nas teses. Até da editora. A editora, o nosso grande foco, viés era esse. Porque tem muitos trabalhos, não todos, obviamente, né? De quem não segue a carreira acadêmica concursado, que é um outro viés, né? Tem muitas dissertações e teses, e até trabalho de conclusão também, que se encerram ali. Por N razões. E vamos ser sinceros, só vai atrás quem realmente está pesquisando aquilo ali. Aqueles Lume, esses repositórios. Até porque é meio chatinho de pesquisar ali também, né? Então, a gente estava fazendo a revista, então vamos fazer a editora também? Tentar fazer nesse mesmo... Por que não pode virar, que nem a da Tiane, que nem tem vários ali que já viraram também. Então foi um pouco isso, porque eu acho que talvez a dificuldade seja de difusão, e eu acho que não é só no campo das artes, é no campo da ciência como um todo no Brasil, né? Concordo. Que é da popularização. Eu não sei se tu viste, eu vi outro dia uma editora que está especializada em publicações on demand. Ou seja, o que a gente está fazendo. Que é só quando a pessoa compra. É, tiragem, porque tu reduz o custo. São quantos livros tu já tens lançado? Bom, primeiro eu comecei só coletivos. Então eu tenho... O primeiro livro coletivo que eu publiquei foi Arte na América Latina Contemporânea, com a Maria Lúcia Quer. Depois nós duas também publicamos juntas Questões do Sagrado na América Latina. Depois publicamos Territorialidades na América Latina. Acho que é isso o nome. Uma coisa assim. Essa 3 séries de América Latina. Depois eu publiquei Artes Plásticas no Rio Grande do Sul, pesquisas recentes. Depois eu publiquei Caleidoscópio, que é sobre arte no Rio Grande do Sul, sobre as pesquisas em arte. Esses dois foram sobre as pesquisas em artes no Rio Grande do Sul do PPG. Depois eu publiquei... Aí eu acho que eu publiquei meu primeiro livro individual, que foi o Poéticas do Território, o Web Art Poéticas do Território. Em 2011. Depois eu publiquei em 2011 As Novas Regras do Jogo. 2014 Não, 2011 foi o Poéticas. Em 2014 Novas Regras do Jogo, que foi um livro bem legal, porque foi assim um livro que não foi... Porque até então eu sempre, nos coletivos, eu publicava assim, eu convidava pessoas que eu sabia que trabalhavam o tema, e aí elas mandavam o texto e a gente montava o livro. Essa era a minha... Organizadora. Minha prática, organizadora. As Novas Regras do Jogo, eu fiz assim, o meu grupo de trabalho, que eram
três Esse já orientandos. tinha a Bruna junto, né? Tinha a Bruna, o Ney Vargas e a Ney. Bettina Rupp. Aí o que a gente fez? Cada um, porque as pesquisas deles dialogavam com a minha pesquisa de sistema da arte. Então eu fiz um capítulo introdutório sobre as questões do sistema da arte no Brasil, e cada um deles escreveu um capítulo sobre a sua pesquisa, mas a gente fez conversa, todo mundo leu de todo mundo, de maneira que os textos pudessem dialogar entre eles. Então, na verdade, foi um livro feito pelos 4 em termos de diálogo. Então, foi uma experiência bem interessante. E depois eu publiquei Arte contemporânea. com a Icleia. No Brasil. Contemporâneo no Brasil. Não, antes da Icleia. Com a Icleia foi o... Isso, pela arte contemporânea. Pela arte contemporânea, que aí é de certa forma que nós queríamos escrever a história do PPG. A ideia era essa, nós achamos que valia a pena documentar essa história, que nós duas éramos testemunhas vivas, antes que nós morrêssemos. Depois aí saiu Arte Contemporânea no Brasil, que foi assim um convite que eu recebi da editora de Belo Horizonte para escrever. Foi bem desafiante, mas eu gostei. Porque, na verdade, quando eles me convidaram, foi para escrever sobre arte internet, arte tecnologia, essa parte. Depois caiu no meu colo inteiro, arte contemporânea. Mas foi interessante. E eu gostei, acho que fiz nessa perspectiva sistêmica. Porque o que eu fiz? Normalmente os livros de arte contemporânea é assim, tem uma introdução geral, e aí tem um artista, outro artista, outro artista, outro artista, outro artista. E eu quis romper com isso, então o que eu fiz? Eu fiz, pela abordagem sistêmica, eu peguei instituições, crítica, mercado, e fui construindo essa história a partir dessas, digamos, desse sistema, e como os artistas estavam dialogando com tudo isso. Então, foi um desafio para mim fazer isso, mas foi bem legal, eu gostei. Eu acho que esse livro foi um livro pouco divulgado, sabe? Porque ela que é a Simeone que ele foi publicado em final do ano 19. Então aí caiu no buraco da pandemia, início ainda mas é um livro para mim que me é muito caro enquanto projeto de texto, porque ele, digamos assim, nele eu aplico isso que eu penso que deva ser uma história da arte sistêmica, em abordagem sistêmica. Depois tu tem o catálogo do MAC Rio Grande do Sul. Que na verdade o catálogo, eu tentei fazer um texto introdutório, um texto bastante grande, que o Júlio trabalhou comigo na pesquisa, inclusive sobre isso, que retomasse um pouco a história da arte contemporânea no Rio Grande do Sul. Sim. Porque eu acho que isso é importante, essa perspectiva, né, de abordagem. E depois o último, que é o Desafios, a Arte Internet no Brasil. Que foi o vencedor do prêmio. Que tu está indo buscar um prêmio. Eu estou indo agora, em outubro, receber o prêmio da Associação Brasileira de Crítica de Arte. O prêmio Sérgio Millet, né? Pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. E esse daí, então, a gente vai se encaminhar agora para conversar. Que a Associação Brasileira de Crítica de Arte também me premiou pelo Web Arte Poéticas do Território. Eu tenho 2 prêmios e os 2 são por arte internet. Exatamente. E é interessante que o intervalo entre esses dois, olha que fantástico isso, é de 11 anos, né? É de 11 anos. Então, tu tem o Web Art 2011 e o Desafios da Arte, os 2 premiados, intervalo de 11 anos, ou seja, muitíssima coisa mudou dentro de uma maneira muito rápida, não só no sistema da arte, no campo da arte, né? Mas também em relação ao uso da internet, que já nem é mais só 2.0, né? Internet das coisas, por exemplo. Né? E a questão da inteligência artificial, né? Que exatamente. E aí eu queria te perguntar... Inclusive no nosso campo agora, né? Exatamente. Criação de mais, que tá essa... Eu ia... Eventualmente tu me corta, né? Mas tudo bem, vamos retomar aqui. É uma conversa, não é... Então, assim, tu não vou falar, eu ia te perguntar, né, dos desafios da pesquisa no Brasil, mas tu já colocou isso, tá, no teu intertexto ali, né, sobre esses desafios, as questões que tu vem enfrentando, que todo pesquisador vem enfrentando. Tu falou de um deles que é a difusão, que aí é onde entra também
o trabalho das revistas, o trabalho da difusão online. Mas aí eu vou pular para o arte internet, tá? Bom, Maria Amélia, tu analisa o uso da internet, né? No contexto da arte, né? Sobretudo no Brasil. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho se tu percebe que existe um alargamento do uso da internet na arte, não apenas como espaço de difusão. Acho que tu chegou a comentar isso em algum momento, alguma live que tu fez, enfim, né? Mas o uso da internet na arte não apenas como espaço de difusão e de rede, mas como suporte, como uma linguagem, como uma poética. Queria que tu falasse, porque assim, uma coisa é eu tenho lá um conjunto de trabalhos, vou lá no Instagram e faço a difusão por ali, fotografo. Outra coisa é usar a internet como uma linguagem, como uma poética. Como é que tu vê essa relação? Eu vejo uma grande diferença e eu acho que, na verdade, a minha pesquisa principal é exatamente nesse uso, não somente como difusão. Na verdade, eu diria que assim, a minha pesquisa tem duas linhas. Uma é o artista utilizando a poética, construindo, e assim, ó, eu comecei a trabalhar com web art, que web art é uma produção bem específica, é uma produção que é feita com a linguagem da internet, com as ferramentas da internet e difundida na internet. E, digamos, o espaço dessa produção, de existência dessa produção, é a internet. O que eu observei é que isto vai se transformando também. E então, a partir, digamos assim, de 2010, por aí, a web art, ela perde muito espaço de produção, cai, assim, tem pouca produção, e começa a aparecer o que a gente costuma chamar pós-mídia arte, ou também arte pós-internet, que tem farta bibliografia sobre isso. Inclusive, de 2013 são as primeiras publicações que abordam essa temática. 10 anos. Que é como o artista, ele usa a internet, mas não mais como totalmente como a web art. Ele usa muitas vezes, por exemplo, a produção, usa instrumentos da internet, conteúdos da internet, ferramentas da internet, mas se realiza em outros meios, né? Um exemplo, por exemplo, é aquele Odiolândia da Gisele Bündchen, né? Que ela pesquisa frases da Twitter, eu acho que é, né? Eu não sei se era só do Twitter, mas enfim, ela vai trabalhar com também. Frases distribuídas na internet em função do trabalho, do problema lá da Cracolândia em São Paulo, né? Então, todas as frases de ódio que ela percebe circulando na internet, e ela faz aquela instalação, que não é um trabalho de internet, é um trabalho físico, uma sala escura. Ela fez várias versões. A que eu visitei era uma sala escura e em cima em vermelho e em LED, né? Não é LED, é tipo um laserzinho, né? Neon. E neon iam passando as frases que ela capturou da internet. Então, esse tipo de coisa que eu acho que vai acontecendo muito, ou seja, uma relação da internet com as produções que não são necessariamente mais web art. Entendi. Isso eu acho que é, digamos assim, o tópico mais forte hoje. E durante a pandemia eu vi um reacender também das produções web art, porque naquele momento estava tudo meio fechado, então reapareceram produções bem interessantes de web art. Mas eu acho que a web art mais pura, essa que a gente conhece, ela não é, digamos assim, tão forte hoje. Eu acho que, mas o uso da internet pelos artistas em diferentes instâncias hoje está disseminado totalmente. Tem a ver com o uso da internet por qualquer um em diferentes instâncias, está disseminado em qualquer coisa. Não, eu estava falando, eu pensando nisso. Inclusive assim, ó, a internet hoje, ela está tão introjetada por todos, que nós não podemos separar muito. O pensamento contemporâneo é um pensamento que está circulando nessa um outro autor bem interessante hoje, eu acho, o Bruno Latour, mas também o Luciano Floridi.
que fala na infosfera, que é essa circunstância que vivemos hoje, que nós não estamos mais separados físico e virtual, né? As coisas, internet das coisas, inteligência artificial, está de tal forma introjetada em todos os âmbitos da sociedade, que na arte também, e a gente nem se dá conta. Sim. Tu comentou da pandemia, né? Tu falaste da pandemia ali, e o livro foi lançado em 2022. Finalzinho já. Ele chegou no finalzinho da pandemia, mas ele estava sendo preparado durante a pandemia. A pandemia teve algum impacto na produção do livro? Ele estava pronto. Eita. Em final de 2019, início de 2020, era para ser lançado. Aí eu segurei com a pandemia e ao longo da pandemia eu escrevi um que eu chamo Pós-Fácil, que é um capítulo, até que ficou bem grande, onde eu tento comentar sobre a pandemia e as novas perspectivas que eu percebo a partir da pandemia, porque eu acho que houve uma virada digital ali, uma virada total, né? Que eu comentei, que eu chamei de expansão e aceleração, expansão e aceleração. Porque houve, assim, realmente uma mudança muito grande. Se tu pega, tanto que a pesquisa que eu havia feito pelo uso da internet, pelo sistema da arte, mercado, crítica e instituições, em 2019, hoje ela está totalmente alterada. Inclusive, ela é importante, ela é interessante para mostrar Contraponto. as mudanças. Porque eu tive uma orientanda que fez um trabalho sobre as instituições, o uso os sites de museus, e ela pesquisou pós-pandemia. A diferença é incrível do que eu detectei em 2019, ela partiu da minha pesquisa, e o que ela pôde ver posteriormente. Então, houve uma mudança muito grande. Inclusive, tem uma ferramenta da internet que permite perceber quando foi feita mudança no site. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta. Ela te dá todas as mudanças que são feitas nos sites. E ela aplicou isso nos sites dos museus. E assim, durante a pandemia, foi mudança. Todos os sites de mudança. Abraçou a internet, né? Avançou enormemente. Abraçou total. E fizeram mudanças para tornar, assim, mais atrativo, mais dinâmico, mais interativo, mais... Essa ferramenta não diz que mudanças foram feitas, mas ela mostra que foram feitas muitas mudanças, ou seja, que inclusive estavam se adaptando. Sim. Que não foi só assim, não, os museus fizeram uma mudança. Já está disponível a dissertação dela. Não foi uma mudança, foram muitas mudanças. 2 anos. Em 2 anos, mais 1 ano e meio, 2 anos. Muitas mudanças nos sites de todas as instituições de arte no Brasil que ela pesquisou. Que foram... ela pesquisou 20 ou 21, e depois ela abordou com mais detalhe 6. Dentro da formação acadêmica, né? Tanto o Alexandre quanto eu, nós temos uma formação em poéticas também, né? Não só em história, teoria e crítica. E eu lembro lá atrás, né, da dificuldade que a gente tinha, às vezes, de tu encontrar uma disciplina, um componente curricular que avançasse em relação às linguagens, né? E aí eu, elaborando a nossa pauta aqui, fiquei curioso para saber o que tu pensa em relação à formação do jovem artista e se a academia, no âmbito universitário, ela tem conseguido, dentro dos componentes, das disciplinas, dar conta dessa mudança, do uso da internet, do uso dos dados, do uso dos algoritmos e da inteligência artificial, né? Dentro das poéticas, desses jovens artistas que estão se formando, ou seja... Existe um componente curricular que dê conta dessas novidades, digamos assim, que nem são tão novidades, mas a inteligência artificial mais novidade, digamos, né? Os artistas já tentando construir, na verdade, ou melhor, destruir alguns mitos para reconstruir outros mitos, enfim, né? Em relação à inteligência artificial. Ou se isso se dá muito fora do âmbito acadêmico, mais fora do âmbito acadêmico ou dentro da academia em núcleos específicos, né? Bom, primeiro eu vou retomar o Bourdieu. O Bourdieu diz que o ensino é
sistema, que ele chama, ele não chama sistema, campo do ensino, não me lembro bem o termo, bom, que isso é dos anos, eu trabalhei com isso nos anos 80, porque eu defendi em 90, então eu trabalhei com Bourdieu muito nos anos 80, mas que é o mais, não sei se seria o termo retrógrado, mas é o mais lento no avanço. Ele comenta isso, que o ensino é o campo mais lento em termos de avançar dentro da sociedade, ou seja, tudo avança e aí o ensino vai atrás. Então, eu acho que isso não é uma originalidade do campo da arte. Acho que não. Acho que a universidade não está acompanhando o que está acontecendo devidamente, ou pelo menos para a par. Eu acho que a universidade está fazendo esforços. Eu tenho visto que dentro da própria URGS ali, na graduação, tem aparecido, como é que se diz... Tentativas de avanço, professores que estão trabalhando com práticas artísticas que envolvem tecnologia. A URGS não é um polo nisso, eu diria, por exemplo, Brasília é um polo. Santa Maria também. Maria também, Brasília, Santa Maria, a Unicamp também tem um polo interessante, forte. A PUC São Paulo também tem essa parte forte. Enfim, tem alguns polos que estão, digamos, de ponta na parte tecnológica. A URGS não é. Tá? Isso eu posso dizer. Acho que a URGS tem, assim, o foco da URGS é uma consolidação reflexiva, né? Uma prática reflexiva mais forte. Pensar sobre, uma pesquisa sobre, não uma pesquisa em... sobre e o pensar também do próprio artista. Acho que assim, também tem essa... A graduação conseguiu incorporar do mestrado essa prática do artista refletir sobre as suas práticas e tal, enquanto que os polos tecnológicos, eles estão mais no fazer do que no refletir, muitas vezes. Tá? Então, eu acho que aqui nós temos essa parte mais forte. Mas eu acho que os artistas vão mesmo, ou seja, eles recebem essa formação básica e eles vão adiante, porque tem gente fazendo coisas bem interessantes, eu tenho visto. Então, eu acho que, apesar do ensino não chegar lá, aponta, e os alunos vão, porque o mundo aponta. Sim, o mundo aponta. Não tem como escolar. Não tem como escolar. Eu acho que... E a crítica vai correndo atrás. A crítica, a história da arte, a estética vai correndo atrás. Bem, eu tenho uma curiosidade. NFT no campo das artes. Tu tem uma opinião? Tu tem alguma coisa? Tu quer deixar para outro dia? Tem uma opinião, tenho publicações, tem 3 publicações sobre NFT. A gente conversando veio... No Conectat BR tem 3 postagens sobre isso, porque nós fizemos um seminário, discutimos com meus alunos, e eu tenho uma bolsista de iniciação científica que está querendo trabalhar sobre isso. Eu acho um campo minado. Em termos de perigoso, difícil de trabalhar. Por quê? A ideia que fica é NFT, arte em NFT. Gente, NFT não é nada mais do que uma forma de garantir posse. Isso. Ou seja, o NFT é um certificado de propriedade. Ele não é uma produção artística. Isso engana, as pessoas se enganam, as pessoas ficam pensando assim, a arte em NFT. Não existe a arte em NFT, existe a arte. Se ela vai ser transformada em NFT para garantir uma propriedade que é um valor que vem da modernidade, vem da história, o valor monetário, o valor simbólico também, né? O valor simbólico e monetário da posse, que é uma questão que vem da sociedade capitalista, do mundo. Uma ideia de único, né? Exclusividade, que é um valor que foi muito vigente no campo da arte e que as novas tecnologias balançaram um monte. Então, o que foi? O NFT é uma maneira de recuperar isso, principalmente para as produções tecnológicas. Eu fiz essa pergunta porque a gente estava conversando, eu pensei na questão imaterial da produção, né? Aí me veio o NFT, e muita gente também fala em web, arte, coisa, vem o NFT também, né? Mas foi mais assim, porque tem inclusive produções sendo digitalizadas. Não, eu acho que é interessante. Só que o que eu acho eu acho isso interessante. Eu acho interessante. Eu não sou contra o NFT. Não, nem o que eu acho é que existe muita confusão. Exato.
né? É um meio, não é? É um meio, ele não vai mudar o que é o que não é arte. Não é por ser NFT ou não ser NFT que tu vai ser arte ou não. Por exemplo, NFT não é arte. Já me perguntaram assim, NFT é arte ou não é? Não tem nada a ver. Não sei. Não tem como. Não tem como dizer. Deverá ter coisa Porque que qualquer vai... coisa tu bota um NFT, né? Exato, tu pode botar carro em NFT. Qualquer coisa. Agora, é claro que a arte tem um valor Simbólico, muito simbólico que acopla. Então, o que eu digo é que o NFT, ele tem uma importância, por quê? Porque ele responde a questões de mercado, ele responde a próprias criptomoedas, porque é uma maneira de dar à criptomoeda um certo status. Credibilidade, né? Credibilidade. Então, claro que existe muito interesses em jogo. E aí tá... Por isso que ela tá tão badalada. É um mercado. Mas eu acho que precisa ser pensada com muito cuidado. E principalmente ter muita clareza do que é o NFT. É, isso que a gente nem entrou, né? E não vai entrar porque a gente não tem. Não talvez para uma nova conversa, né? Sobre a questão de direitos, de autoria, enfim, em relação também a esses processos que levam em consideração o uso de inteligência artificial, perdão. Inteligência. E... eu acho que talvez o NFT tenha sido uma solução para essa questão das tecnologias digitais, para a questão de propriedade, comercialização dessas obras, que é uma das questões que eu comentei para vocês, que é a dificuldade da crítica de arte, da história da arte na internet, que hoje, para a parte teórica, nós não temos nada que garantia, que dê garantias, digamos, ou que dê garantia, ou pelo menos que dê, assim, possibilidades de sustentabilidade econômica, né, para os produtores intelectuais, tanto artistas como teóricos. Sim. Eu precisava perguntar. Tudo bem. Só para não deixar picando. Então, o que seria a pergunta 13, né? Que agora virou a 14, já é 27 agora já é 27. Pra gente fechar a nossa conversa, Maria Amélia, a gente tem previsão de alguma curadoria que venha por aí, alguma coisa que dialogue com o campo da web art, enfim, tu tá pensando em produzir alguma curadoria ou por enquanto isso fica em stand-by? Casualmente, ontem me convidaram. Olha aí, estamos... É o feeling. Não, furamos. Me convidaram para uma curadoria. Mas ainda estou em tratativas, então eu não vou comentar. Mas me convidaram para fazer uma curadoria sobre questões de... Ano que vem. Sim, pro ano que vem. E uma das coisas que aí sim eu quero adiantar é que eu ofereci uma disciplina na pós-graduação, semestre passado, que foi Arte, Natureza e Tecnologia. Como eu estou ligada ao Instituto Ivi Maraê, por questões afetivas, então eu tentei costurar essa questão de arte, natureza e tecnologia. Quer dizer, na verdade, eu tentei nessa disciplina costurar os meus interesses em tecnologia, que eu já venho trabalhando desde 2005, eu comecei a trabalhar com as tecnologias digitais, com a questão de arte e natureza, que eu também trabalho. Eu publiquei um livro com a Maria Lúcia, que era também paisagem, perspectivas e desdobramentos. Né? Ou seja, eu já tinha esse interesse na questão de natureza, e a minha relação com o Instituto Ivi Maraê, mais atual, eu tentei costurar tudo. E o fato de eu ter sido convidada para participar de uma cátedra sobre arte e natureza. Então, eu montei a disciplina Arte, Natureza e Tecnologia, tentando amarrar tudo. A disciplina foi ótima, eu gostei muito, inclusive assim, semestre passado. Criamos um site, que é Arte, Natureza e Tecnologia, que foi colocado no ar a partir do trabalho da disciplina, e... os alunos pedem que eu repita, eu gostei muito, e eu estou pensando em abrir esse leque de pesquisa, arte, natureza e tecnologia, porque eu acho que é um tema que está bem desafiante contemporaneamente. E para essa curadoria, eu propus que fosse arte, natureza e tecnologia. Então, teremos alguma coisa aí pro ano que vem. Então a ideia um pouco está por aí de continuidade nessa linha de pesquisa, porque eu acho que uma questão que está muito em pauta em relação às tecnologias digitais hoje é a questão do meio ambiente, de natureza e todos esses desafios que estamos nos enfrentando. Então, de minha parte... acho que quer fazer algum adendo? Não. Então a gente gostaria de agradecer.
depois que tu catar. Eu só gostaria de agradecer a presença, esperamos, quem sabe, numa próxima. Será um prazer. Eu gostei muito de estar aqui A com casa está vocês, sempre conversando deste bate-papo tão agradável, né? E também um pouco de rever a minha própria história e pensar com vocês algumas questões que têm me envolvido intelectualmente, enfim. Muito obrigado. Agradecemos. Não só intelectualmente, porque eu acho que o meu envolvimento sempre é muito mais do que só intelectual. É um envolvimento que também é muito afetivo, né?